Fala galera, ouvinte do Entendo Nada, beleza? Bom, é o seguinte, quem fala aqui é o Luiz Rossi e eu venho dar uns avisinhos antes de começar o episódio, porque esqueci de falar na gravação. Como, por exemplo, quem está apresentando é o Luiz Rossi. Eu simplesmente não me apresentei na gravação, olha só que beleza, né? Então, só para vocês saberem, é o Luiz Rossi que está falando e sou eu que vou apresentar também este episódio especial de história. E também aproveito para falar, que eu esqueci de falar também na gravação, que tudo que foi usado, toda a bibliografia que eu usei para fazer este episódio está na postagem, tá? Então, se vocês quiserem conferir o que foi usado, livros, links, mapas, tá tudo lá, tá? Coloquei lá uma parte divididinha, bibliografia. Então é isso, gente. Valeu, vamos começar o episódio aí que tá bom demais. Fui! Fala galera, ouvinte do Entendo Nada, beleza? Bom, é o seguinte, aproveitando a data do aniversário de São Paulo, pensamos em fazer um Entendo Nada história sobre a capital paulista. Mas como a cidade de São Paulo tem muita história e muitas histórias, decidimos falar apenas da parte que São Paulo deixa de ser um pequeno vilarejo e passa a ser a maior cidade do país e uma das maiores do mundo, olha só. Mas antes de começar a contar essa história, peço que vocês comentem, curtam e, se gostarem, compartilhem este episódio. Isso ajuda demais no nosso trabalho, vocês não têm ideia. E claro, peço que vocês também acessem nossos canais de contato, né? Se quiserem mandar um e-mail, por exemplo, vocês podem mandar no entendonadapodcast@gmail.com. Se quiserem falar com a gente pelo Facebook, estamos lá no Entendo Nada Podcast. No Instagram é o @entendonadapodcast e o Twitter que é o @entendonpodcast, tá? Estamos em vários agregadores, estamos no YouTube, temos IGTV, então é só procurar a gente Entendo Nada Podcast, nos agregadores também, Entendo Nada Podcast, que vocês vão encontrar a gente lá e toda semana tem alguma coisa pingando nova lá para vocês ouvirem, beleza? E é isso, gente, chega de papo agora e vamos partir para a história. No dia 7 de setembro de 1822... Dom Pedro I proclama a independência do Brasil à beira do riacho do Ipiranga, olha só, numa pequenina cidade chamada São Paulo. E sim, uma pequena cidade de aproximadamente 20 mil habitantes, e isso é um número ainda até muita gente acha muito alto, mas é o que se estimava para a época. E tem que considerar que os limites da cidade eram muito maiores do que os limites de hoje. Ou seja, São Paulo era um pequeno vilarejo com inúmeros sítios, fazendas e algumas freguesias, como a freguesia do Ó, que hoje é bairro, como a freguesia da Penha, também é bairro de São Paulo, de São Bernardo, que é uma cidade à parte de São Paulo hoje, de Guarulhos, e, enfim, eram várias freguesias, era uma cidade muito maior os limites, então, dentro de um lugar muito maior, apenas 20 mil habitantes. Mas afinal, como que um pequeno vilarejo rodeado de sítios e escondido em cima da Serra do Mar cresce ao ponto de ser uma das mais populosas cidades do mundo? Bom, tudo começa com a independência do Brasil. Apesar de São Paulo ser um pequeno vilarejo, era um local importante para o Brasil por dois motivos. O primeiro, por ser um dos principais pontos de saída dos bandeirantes para o interior do país. E o segundo é por ser o principal ponto de passagem de quem vinha do interior com destino a Santos. Sobre os bandeirantes não falarem muito, este é um tema que merece um episódio só sobre eles por ser um tema importante bem polêmico, e olha, põe a polêmica nisso daí. Já sobre Santos dá para falar bastante, e a bem dizer, São Paulo não teria a importância que tem sem Santos e o seu porto. Para começar, oficialmente, Dom Pedro estava em Santos buscando apoio junto aos paulistas para conseguir enfrentar Portugal e suas medidas coloniais frente ao Brasil. Extraoficialmente, Dom Pedro foi visitar sua amante Domitila, a famosa Marquesa de Santos, a qual também merece um episódio só dedicado a ela. E aliás, essa vinda de Dom Pedro do Rio para São Paulo também merece um episódio dedicado, porque ele foi parando cidadezinha por cidadezinha para buscar apoio. Então ele na verdade fez oficialmente, veio a pedir ajuda dos paulistas e extraoficialmente veio visitar Domitila, né? Enfim, mas essa história é para outro podcast. Além disso, José Bonifácio de Andrada e Silva, o patriarca da independência, era santista e tinha muita influência sobre os líderes paulistas. E era o braço direito de Dom Pedro, né? Ele que praticamente desenhou toda a independência, todo o Brasil, o início do Brasil como um país. Foi José Bonifácio que fez, né? Ele que desenhou tudo isso daí.
Mas apesar de Santos ser maior e ter uma economia mais forte, São Paulo é que era a capital da província. Existem inúmeros motivos para isso, né? Mas também não vou entrar em muitos detalhes, porque isso merece um episódio dedicado só para explicar por que São Paulo, apesar de minúscula, era a capital da província. Mas envolvia questão políticas, de segurança e até questões românticas nisso, né? Já dá para imaginar. Então, por vários motivos, Dom Pedro precisava passar por São Paulo, tanto na ida quanto na volta, para chegar a Santos. E foi na volta que ocorreu a famosa cena na beira do Riacho do Ipiranga. Mas o ponto é, a partir de agora, o Brasil era independente e precisava tomar algumas atitudes em relação a planejamento e crescimento econômico. E foi aí que começaram a surgir as primeiras faculdades do Brasil, e uma delas, a de Direito, foi criada na cidade de São Paulo. A Faculdade de Direito do Largo São Francisco é inaugurada em 1828, trazendo a primeira grande mudança ao pequeno e isolado vilarejo. Também se discute muito o porquê de ter sido criada uma faculdade de Direito num vilarejo pequenininho, né? Mas também isso também é história para outros episódios, tá? Não dá pra gente entrar aqui não, que tem muita história por trás disso. A cidade de São Paulo ainda demoraria uns 50 anos para ter um crescimento populacional realmente forte. Só pra vocês terem ideia, o primeiro censo nacional feito em 1872 mostrou que a cidade contava com 31.385 habitantes. Então, ou seja, de 20 mil, porque cresceu, mas não tanto ainda quanto se imagina São Paulo, né? Só para comparação, a capital do Império, Rio de Janeiro, tinha 275 mil habitantes, olha a diferença. Mas o fato é que a faculdade trouxe uma nova função à cidade, a de formar advogados e líderes para a nação. E apesar do pequeno número de habitantes, São Paulo começa a ganhar influência sim nas decisões nacionais. Porém, economicamente, a cidade ainda era muito pouco influente. Isso mudaria totalmente com a chegada de um pequenino, mas importantíssimo grão, o café. Ah, rapaz, o café. O café começa a ser cultivado no Brasil em 1727, trazido de maneira clandestina por Francisco Palheta. Essa é outra história também que merece um episódio dedicado apenas a ele, porque o café entrou de maneira meio clandestina, tal, não era para chegar, onde ele era cultivado não podia sair, mas enfim, essa é uma outra história que ainda eu conto algum dia aqui para vocês, se vocês quiserem. O fato é que, apesar de já ser cultivado há bastante tempo no Brasil, o café não era ainda um produto muito consumido mundialmente. Isso muda em meados do século XIX, quando o café passa a ser uma bebida apreciada em quase todo o mundo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o plantio do café começa a migrar para São Paulo. Inicialmente, o café era plantado próximo da cidade do Rio de Janeiro, e aos poucos vai migrando, até chegar no Vale do Paraíba, já na província de São Paulo. Os anos entre 1850 e 1870 são de enorme pujança econômica para esta região. O café produzido nesta região seguia primeiramente em lombo de burros e depois em estradas de ferro para o porto do Rio de Janeiro. É importante citar que todo o produto ia para o Rio de Janeiro. Apesar de estar na província de São Paulo, o café ainda não passava pela cidade de São Paulo, por questões logísticas mesmo, era mais fácil descer para o Rio de Janeiro do que vir para a cidade de São Paulo. Situação que mudaria a partir dos anos 1870. Em 1867 é inaugurada a primeira estrada de ferro em terras paulistas, a São Paulo Highway, mais conhecida como Santos Jundiaí. Essa estrada de ferro é importantíssima para o crescimento populacional e econômico de São Paulo. Como eu disse, até os anos 1870, a grande parte do café produzido no país era escoada para o Rio de Janeiro. A partir desta década, o plantio migrou novamente, avançando sobre o centro-oeste paulista e mais tarde para o norte do que viria a ser o estado do Paraná. O Vale do Paraíba aos poucos perdeu sua produção de café. As terras começaram a ficar improdutivas. A maneira como era plantada, como eles faziam, a terra foi perdendo, né, a sua produtividade, e o café começou a sair de lá, não tinha como mais plantar café. Então, aliás, eu recomendo que vocês conheçam as cidades da região do Vale do Paraíba, como Cunha, Bananal e São Luís do Paraitinga. São cidades que pararam no tempo, elas pararam ali. Pararam de crescer, não tiveram mais um grande desenvolvimento econômico e se tornaram grandes locais históricos mesmo para você visitar. É muito bonito, eu recomendo mesmo que vocês conheçam essa região aí. Mas voltando, o café avança para o centro-oeste paulista. Cidades como Campinas, Piracicaba e Bauru começaram a ganhar importância regional.
Campinas, aliás, chega ao fim do século XIX brigando economicamente com São Paulo. O que muda essa situação é uma epidemia de febre amarela em Campinas. Essa também é uma outra história para um episódio solo, mas Campinas sofreu muito com essa febre amarela, quase sumindo no mapa. Sem brincadeira, é uma história bem interessante isso daí de Campinas. Mas então, assim como o café avança para o interior de São Paulo, as estradas de ferro e o trem também. A partir de 1870, várias estradas de ferro começam a ser construídas e com um detalhe bem importante, todas essas estradas de ferro que cortam o interior têm como destino a cidade de São Paulo e depois o Porto de Santos. A topografia do estado e a tecnologia da época não permitiam que se fugia muito disso. Na verdade, todos os caminhos levavam a São Paulo. Fatalmente é isso. A nossa topografia, a nossa geografia aqui do estado de São Paulo é bem interessante para esse ponto. Ela converge para a cidade de São Paulo. Bom, temos aí uma junção bem interessante entre trem e café e a cidade de São Paulo, que começa a ter ganhos com isso. Os donos das fazendas de café começam a enriquecer e com isso ganham e principalmente compram títulos nobiliários, é bem por aí. Sendo assim, eles começam a ser conhecidos como os barões do café, não tem nada a ver com o barão da pisadinha, tá? Na época que as fazendas eram no Vale do Paraíba, os barões moravam na própria fazenda. Não valia a pena se deslocar para a capital, o Rio de Janeiro ou para São Paulo, porque as viagens eram muito longas e desgastantes, não existia trem, muito menos existia carro e estradas, né? E as viagens eram feitas em lombo de burro, né? Você imagina a situação de morar horas, até dias em cima do lombo do burro, né? Minha nossa, eu quero nem imaginar. Com a chegada da estrada de ferro e as fazendas se deslocando para o centro-oeste, os barões decidem ficar na cidade de São Paulo. A viagem de trem era bem mais confortável que na lombo de mula, sem dizer que em algumas horas dava para se chegar às suas fazendas se fosse necessário, né? O trem conseguiu aproximar, na verdade, vamos dizer assim, né? O trem aproximou, entre aspas, aí, as fazendas da cidade. Como dito, todo o café produzido no interior tinha que passar por São Paulo, né? Não tinha, o caminho era esse. E assim era possível aos barões controlar sua produção e, principalmente, o dinheiro diretamente aqui da capital. Além do que o clima da cidade de São Paulo era mais ameno e considerado mais saudável do que o calor do interior e a umidade do litoral. Como, por exemplo, a questão de Campinas, que teve um surto de febre amarela e isso era ligado, na época se imaginava que era por causa do calor. Então São Paulo era considerada uma cidade mais saudável para se morar. Então os barões fixaram-se em São Paulo. E claro, com isso a cidade começa a sentir os bons ares que o dinheiro dos barões traz, logicamente. Novos bairros nascem, belos e imponentes casarões são construídos, começa a surgir uma indústria local bem pequena, mas começa a aparecer, o comércio começa a crescer e bancos começam a surgir. E finalmente a cidade começa a ficar mais urbana mesmo, uma cara de cidade. Aliás, eu recomendo que vocês visitem o bairro dos Campos Elíseos em São Paulo, onde ainda restam alguns antigos casarões que os barões construíram para viver na cidade. É bem interessante, viu? Lugar muito bonito. Tá meio perigoso hoje, mas dá para visitar, viu? Não é nada também fora de outro mundo, não. É bem bonito, é um bairro muito bonito, eu recomendo assim que passar a pandemia, claramente. Bom, a produção de café está a toda, o comércio começa a se fortalecer nas cidades, algumas indústrias surgem e o porto necessita cada vez mais de trabalhadores. Sabemos que quase toda a mão de obra no Brasil era escrava. Porém, durante todo o século XIX, inúmeras leis surgem para impedir a escravidão, inclusive a Lei Áurea em 1888, né? E além disso, a Inglaterra proíbe o tráfico negreiro em 1850, então não estava mais para trazer os escravos negros, escravos da África para o Brasil. O que houve sim foi uma grande migração de escravos do Nordeste para São Paulo, mas ainda assim começou a faltar mão de obra. Então, o governo imperial começou a pensar em trazer imigrantes para o país. Era uma tática que os Estados Unidos já estavam usando, então o governo imperial começou a usar isso também. A entrada de imigrantes já era liberada em partes desde 1808, quando Dom João VI veio para o Brasil. Mas foi a partir de 1870 que o governo imperial organizou a entrada de imigrantes europeus no Brasil. A Europa vivia entre crises e guerras, principalmente no leste europeu, Alemanha e Itália. E boa parte dos imigrantes que vieram nessa época eram dessas regiões. Posteriormente também vieram muitos espanhóis e portugueses, e a partir de 1908 os japoneses. Dá para se dizer que o trem descia a serra lotado de café e subia quase numa torre de Babel, né? Lotado de imigrantes de vários locais do mundo. É verdade que a grande maioria desses imigrantes eram agricultores em seus países. Sendo assim, eles chegavam no Porto de Santos, eram levados de trem para São Paulo, ficavam por um tempo na hospedaria dos imigrantes e depois eram sim levados para as fazendas de café. Ali eram separados, eram mandados em famílias tal, para as fazendas de café.
Aliás, também recomendo a visita ao Museu da Imigração no Brasil, que nada mais é que a antiga hospedaria dos imigrantes. É um lugar muito gostoso de se visitar. E eu recomendo, eu adoro esse museu. Faz algum tempo que eu não vou, tem a pandemia no meio, claro, não dá pra ficar indo, né? Mas é um dos melhores museus de São Paulo. Eu gosto muito daquele local. Inclusive dá pra você andar de Maria Fumaça lá dentro, ó. É dica, hein? Vai lá, recomendo. É fato também que alguns imigrantes eram comerciantes e trabalhadores industriais. E estes acabavam ficando nas cidades, e a maioria, claro, na cidade de São Paulo. Bom, temos no fim do século XIX uma São Paulo bem diferente da que vimos na época da independência. Se em 1822 São Paulo era um vilarejo de 20 mil habitantes, em 1890 a cidade tinha 65 mil habitantes. E com um detalhe, os limites das cidades eram bem menores daqueles que eu comentei lá no início da gravação. Era uma cidade já bem menor, os limites já eram próximos aos limites conhecidos hoje. A cidade já era mais urbana, não existiam mais tantos sítios próximos ao centro e novos bairros planejados surgiam. Como disse, os Campos Elíseos é um exemplo de um bairro planejado. E a prova de que o café, os trens e os imigrantes foram um grande fator de crescimento da cidade é que no censo de 1900 a cidade pula para incríveis 240 mil habitantes. Olha o número, de 60 mil pula para 240 mil habitantes em 10 anos. São Paulo começa a crescer. O início do século XX é a época que São Paulo se consolida como uma grande cidade. Não é a maior do país ainda, mas já é a mais importante economicamente. E não à toa, boa parte dos presidentes da República até 1930 eram paulistas. E também não à toa é o famoso ciclo de presidentes do café com leite, né? São Paulo e Minas Gerais. O café atinge os dois, né? São Paulo vai para Minas também. E Minas ainda tinha uma certa relevância por causa do ciclo do ouro e tal, que também é uma outra história que a gente pode contar aqui um dia. Junta-se a isso um incrível crescimento populacional e econômico da cidade. Então São Paulo, apesar de não ser a capital, torna-se sim o centro do país. Porém, a partir de 1930, o café começa a perder sua importância econômica. A crise de 1929 e a Grande Depressão Econômica que atingiu o mundo derrubaram os preços internacionais do café. Não à toa, os barões do café também perdem sua importância política, deixando o poder do país após a Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas assume o governo e aposta numa política industrial para o país. As ferrovias continuam tendo uma grande importância logística até os anos 60, quando o governo Juscelino Kubitschek e seu desenvolvimentismo apostam na indústria automobilística e começa a trocar as estradas de ferro pelo asfalto. A ditadura militar não só ampliou essa política, como sucateou a rede ferroviária do país. E os governos da redemocratização também pouco fizeram para que retomasse as ferrovias no país, né? Hoje praticamente o país é tomado de carros e estradas de asfalto, né? Uma burrice, mas isso também é tema para outro podcast. A imigração como projeto de governo para trabalhar no país durou até o fim do século econômico do café. Estima-se que entre 1875 e 1930 entraram no país aproximadamente 4 milhões de imigrantes, sendo que 90% deles se fixaram entre o sul e o sudeste. Mas mesmo com o fim da política de imigração, entre 1931 e 1960 entraram em torno de 1 milhão e 200 mil imigrantes no país. Hoje o Brasil já não é mais um país que recebe tantos imigrantes assim. Recebemos muitos refugiados, é verdade, mas são números bem menores do que esses que nós vimos no fim do século XIX e início do século XX. Na verdade, hoje o Brasil é um país que tem muitos emigrantes, ou seja, brasileiros que moram fora do país. Estima-se que sejam 2,5 milhões de brasileiros morando fora do país. Olha, bastante gente. Apesar do fim do ciclo do café, São Paulo continuou crescendo. E em 1940 a população já era de aproximadamente 1 milhão e 400 mil pessoas. Olha o tamanho do negócio. Olha aquele crescimento, rapaz. A cidade continuou sendo o centro econômico do país, trocando ferrovias e o café pela indústria pesada, principalmente a automobilística. Em 1960, São Paulo passa o Rio de Janeiro e se torna a cidade mais populosa do Brasil, com 3 milhões e 800 mil habitantes. Entre 1930 e 1990, São Paulo cresce a ponto de ser uma das maiores cidades do mundo. São Paulo aproveita o ciclo industrial para se firmar como principal polo econômico do país. Os imigrantes ganham ainda mais importância nessa fase, inclusive como grandes empreendedores industriais, econômicos e comerciais. Mas isso é papo para um outro episódio, né? Hoje São Paulo é a 9ª cidade mais populosa do mundo, com 12.325.232 habitantes segundo os dados do IBGE. Bom,
Agora eu aguardo os comentários e críticas de vocês. Gostaram do episódio? Tem algum tema histórico que gostaria que abordássemos? Manda aí pra gente. Alguma coisa do que eu falei aqui que vocês gostariam que eu abordasse mais profundamente? Vocês viram que tem história pra caramba, né? Como eu te disse, São Paulo é um lugar com muitas histórias. Dá pra gente passar aqui, olha, muito tempo falando da história de São Paulo. Mas é isso, gente. E não posso me despedir sem dizer parabéns, São Paulo, pelos seus 467 anos. Olha só, que baita cidade, hein? Olha, haja história pra contar aqui, viu? É isso, gente. Valeu, agradeço muito aí a presença de vocês até o fim. E como eu disse, se tiver alguma crítica, algum comentário e tal, é só mandar pra gente. Beleza? Fui!